pouquinho de história hoje. Na década de 30, o químico Wallace Reuters, nos Estados Unidos, liderou uma pesquisa visando reproduzir sinteticamente moléculas naturais como celulose, seda e borracha. No início, o intuito parecia ter falhado, né? Parecia ter dado errado, mas por um golpe de sorte apareceu o nylon. Por acaso, era uma excelente opção de material para fios e fibras sintéticas. Entrou imediatamente nos planos militares do governo americano na Segunda Guerra para a fabricação de paraquedas, cabos para a marinha e aplicações bélicas relevantes. Desde então, milhares de produtos foram desenvolvidos a partir das pesquisas com esses polímeros e hoje em dia eles estão presentes em muitos âmbitos de nossas vidas. É nesses âmbitos e nos respectivos mercados que a família Mazzaferro está de forma sólida desde 53 há mais de 70 anos. Uma boa história para contar. Garanto que serei breve. Ao longo das décadas de 50, 60 e 70, polímeros, fios, fibras sintéticas, cerdas, cordas, redes foram introduzidas pela empresa no Brasil. Em muitos casos, sendo até pioneiros da primeira fabricação local do produto, substituindo importações, contribuindo para a industrialização do Brasil e a seu milagre econômico. Ao longo das décadas, os plásticos de engenharia substituíram vantajosamente o metal na fabricação de autopeças, de eletrônicos e ferramentas, ao mesmo tempo em que fios sintéticos substituíram fibras naturais. Filmes de nylon passaram a ser utilizados amplamente em embalagens alimentícias. A empresa capturou todas essas tendências e cresceu com elas. Foi no início da década de 80 que o grupo optou por dividir suas unidades de negócios, permitindo uma exploração mais eficaz dos vários mercados em que ela atuaria de forma especializada. Surgiram então os negócios Mazzaferro Tecnopolímeros, Mazzaferro Bruto para Pesca, Mazzaferro Fibras Sintéticas e Mazzaferro Monofilamentos Técnicos, a MZF4 de hoje, nascida em 84. Hoje seriam no papel 40 anos, mas como vocês acabaram de ouvir, eu já falei para alguns aqui, a história da unidade de negócio começou bem antes, ou ao menos dos produtos. Quem está com cabelo branco como eu, sabe que qualquer negócio nascido na década de 80 no Brasil enfrentou conjunturas muito adversas. A famosa década perdida foi caracterizada por eventos turbulentos e desafiadores. Descontrole nas contas públicas trouxe inflação galopante, fuga de capitais comprometeram investimentos e reservas do país, levando a repetidas crises de solvência da dívida externa. Os governos da jovem democracia brasileira lançavam planos equivocados para combater a inflação sem atacar causas raízes, infligindo duras perdas à população que acabou pagando o preço da indisciplina de seus governantes. O país tinha perdido seu rumo das décadas anteriores e tinha estagnado por uma década inteira. Mesmo nesse quadro desafiador, a MZF4 se firmou como especialista regional em monofilamentos técnicos, cerdas, de alto valor agregado, e as exportações já representavam 30% da produção. A unidade baseou seu crescimento e fortalecimento na sua competência técnica de matriz tecnológica europeia e nos investimentos significativos em tecnologia da nossa unidade de polímeros. A década de 90 trouxe um Brasil mais pragmático, menos iludido, após sofrer as consequências de políticas econômicas equivocadas. Em 1994, finalmente, o Plano Real não apenas eliminou a hiperinflação, mas ancorou o país do ponto de vista fiscal. Também abriu o mercado brasileiro para a concorrência e a competição global. No começo dessa década, os três irmãos aqui, eu, Giovanni e o Cláudio, entrou no dia a dia da empresa, ainda em plena crise econômica brasileira. Na época, ajustamos a estrutura de capital à nova realidade do país, novos processos foram implementados para maximizar a produtividade, e investimentos foram feitos na renovação e desenvolvimento do capital humano. Foi nesse cenário e com essa missão que entramos para a empresa, em meio ao caos inflacionário e aos desafios impostos pela década perdida.
Lembro-me da angústia do meu pai, que nos introduziu na empresa naquela época, durante o período mais difícil da sua história. Mesmo enfrentando esses desafios, a empresa continuava buscando crescimento. Naquela época, o meu irmão Giovanni, gaúcho, morava no Rio Grande do Sul, liderava a implantação de uma unidade fabril por lá para a produção de utilidades domésticas, introduzindo naquela época a tecnologia de ponta, de novo, pioneira no Brasil e totalmente importada da Itália. Meu irmão Cláudio se juntou por último à empresa pouco depois, dedicando-se logo à unidade de monofilamentos técnicos, justamente a MZF4 de hoje, onde ao longo dos anos amadureceu conhecimentos que o colocam como um especialista global do setor. O século XXI foi da transição plena da primeira para a segunda geração e da busca pela profissionalização da gestão e das melhores práticas de governança corporativa. O Sr. Nelo, nosso pai, com a praticidade das pessoas realizada no trabalho e na família, dizia: confio em nossos filhos, eles continuarão nosso trabalho e espero que façam até melhor do que nós. Cheguei nesse país e vi logo oportunidades. Havia muito o que fazer e uma gente muito boa. Não mudei de opinião até hoje. Fui muito bem recebido, constituí família, tenho filhos e netos e aqui construí minha vida. Tive uma vida feliz entre família, amigos e trabalho. É o que eu consegui na empresa, juntar família, amigos e trabalho num só lugar e realizar meu sonho. Hoje, com base nesse legado, a família segue solidamente unida em volta do negócio, com a necessária profissionalização na gestão e na busca de melhores práticas de governança. Mantemos a trajetória do nosso fundador, que erigiu a base de nossa empresa, e continuaremos trabalhando para garantir o sucesso da MZF4. Obrigado a todos.